treinando para ser atriz. Concentração. Olá, gente amiga, estamos de volta. Pois é, com a gravação do podcast de número 3, Mulheres que Inspiram. Hoje com mais 2 convidadas especiais nesse nosso projeto, que foi uma inspiração divina e que a gente segue aí realizando de coração aberto, porque a gente ama fazer isso aqui. Então, Mulheres que Inspiram, sempre levando para você história de mulheres, mulheres que se realizaram, mulheres que transformam outras vidas, mulheres que estão sempre preocupadas em ajudar outras mulheres. E o tema de hoje é exatamente esse, mulheres que transformam outras, com 2 convidadas muito especiais. Mas antes de apresentar as nossas convidadas, deixa eu apresentar a minha querida parceira, Laura Figueiredo, doutora Laura, comigo nesse projeto maravilhoso, com quem eu tenho, assim, o tremendo prazer de compartilhar esse nosso podcast. Laura, tudo bem com você? Tudo ótimo, Cris, e você? Sempre um prazer estar aqui. Em todo podcast, eu tenho certeza que quando a gente terminar esse projeto, a gente vai inventar outro, gente, porque a gente precisa estar junto em vários projetos e trazer muita coisa boa para vocês, muito tema importante, muita gente aqui falando de coisa bacana, é muita mulher que inspira mesmo, a gente tem muitas histórias maravilhosas para contar e hoje a gente tem 2 convidadas incríveis que eu já conheço aí da vida de network, de empreendedorismo, vocês vão adorar. É verdade, mas antes de apresentá-las, deixa eu falar nos nossos patrocinadores. Gabriela Almeida, Consultoria Ambiental e Sanitária, é a nossa querida doutora Gabriela que está com a gente nesse projeto maravilhoso. A Original Propaganda e Eventos, nas pessoas de Regis e Angélica, esse casal que acredita sempre em tudo que a gente faz. Obrigada, beijo grande para vocês. Mulheres Progressistas Sergipe, é a mulher na política, gente, é o partido, é o PP, número 11, e eu quero abraçar a coordenadora Glória Sena, sempre com a gente. Glorinha, beijo para você. E a Sicredi, sua cooperativa de crédito completando 25 anos, aqui em Sergipe é muita história para contar. Abra sua conta e peça seu cartão Sicredi. E agora vamos às nossas convidadas. Pois é, ela tem uma história muito bonita, ela escreve livros para mulheres e a gente vai conhecer e vai saber como é que foi que surgiu nela essa vontade, essa inspiração de escrever livros para motivar mulheres. Eu estou falando da Edinete Santos, minha querida Edinete. Ela é administradora com ênfase em RH e também é especialista em gestão de pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais da Edinete. E a nossa outra convidada, quem é, Laura? A nossa outra convidada é a doutora Jacilene Carla Bispo de Souza. Ela é fisioterapeuta empreendedora, gestora de transformação e uma palestrante memorável. Vocês vão adorar a história que ela tem para contar para a gente. Verdade. Então vamos começar com a Edinete. Edinete, minha querida, que prazer imenso recebê-la aqui no nosso podcast. Boa tarde a todos. Boa tarde à colega aqui presente, ao colega. Boa tarde, Laura, Cris. E assim, para mim é um grande prazer estar aqui. Um grande prazer. E eu quero, antes de tudo, parabenizar vocês por esse projeto. Um projeto, uma criatividade que elogia as mulheres, que dá oportunidade para as mulheres se apresentarem, para as mulheres expressarem, né, o trabalho. É muito bonito. Então, eu agradeço pelo convite e parabenizo vocês. Obrigada, Edinete. Daqui a pouquinho a gente quer saber tudo aí da sua história, né, certo. Laura? Exato. E aí, agora? A nossa querida Jacilene. Vamos lá, querida Jacilene Carla, que aqui é fisioterapeuta, mas a gente já está sabendo que não é só isso. Conta um pouquinho mais de sua história. Tudo bem, gente? Então, quero fazer das palavras da minha amiga, a minha parabenizando vocês por esse espaço, né, que é grandioso e é só o começo. Acredito que esse programa vai crescer muito mais e vai ficar pequeno, viu? Porque nós, como eu falei, nós já vencemos, né? Estamos transformando pessoas, mulheres, nossas vidas, nossas famílias, para estar, né, trazendo essa metodologia para a população. E eu vou contar aqui um pouquinho como cheguei nessa trajetória, vou tentar resumir, porque senão não vai ser um podcast não, vai ser um podiano.
E é a voz dessas mulheres, maravilhosa. Eu fico olhando aqui, uma locutora, a outra uma voz suave, essa aqui uma voz totalmente firme, potente, né? Para Obrigada. alcançar mesmo pessoas. Então, hoje eu me posiciono, né, como gestora de transformação, porque eu acredito que a transformação não é só em um nicho, em um nível, né? Nós somos um ser espiritual que temos uma alma e moramos num corpo, né? E como eu trabalho com fisioterapia, né? Eu sou muito espiritualizada, apaixonadíssima por Jesus, díssima demais, e trabalho na área que é emocional, né? Que está ligadinho com a nossa alma. Então, a gente trabalha nesse nicho, né? Sistêmico. E como Laura me perguntou com um pouquinho da minha trajetória, eu me identifiquei, né, na área da saúde quando eu trabalhava, né? Eu trabalhava em uma casa de empregada doméstica e lá tinha uma senhorinha que tinha Alzheimer, né? Que é da família dos empresários da Importase Presente. Então, eu trabalhava lá, tanto tomando conta dessa idosinha, e eu comecei a me identificar. E aí, a filha disse, por que você não volta a estudar? Por que não faz um curso? Né? Por que você não termina? Você tem um potencial grande, você é muito inteligente. Eu voltei a estudar. Eu trabalhava pelo dia, à noite ia para o colégio, e eu já tinha 3 filhos, né? Na época, eu já tinha 3 filhos, com 19 anos, viu, gente? Então, Começou cedo, não foi? cedo, Nessa na idade fabricação. normal. Comecei cedo. A minha primeira gestação foi com 16, né? Meu Foi Deus. 16, aí veio 17, 19 eu já estava com 3 Aham. filhos, com 19 anos. Então, para vocês, mulheres que têm filhos e acham que acabou, que só é ter filho, não. Tem muita coisa ainda para você alcançar. Então, eu já tinha os 3 e voltei a estudar, e tinha que tomar conta de menino, e tinha que estudar, e tinha que trabalhar, e deu tudo certo. Porque eu gostava, né? Quando você se identifica, porque eu sempre digo, o chamado chama, né? Você não sabe, mas você vai caminhando e Deus vai mostrando o caminho. Então, aí eu comecei a estudar, terminei o médio, fui fazer a enfermagem, fiz o auxiliar primeiro, fiz o técnico, comecei a trabalhar na UTI, trabalhei na UTI do Primavera, até encontrei um amigo que é chefe de gabinete de um deputado estadual aí, da época que eu trabalhei lá, foi muito gratificante, né, relembrar essa época. E aí eu me apaixonei pela fisioterapia lá. Por quê? Porque eu amo tudo que dá resultado. Então, ver o paciente se sentando, ver o paciente saindo do tubo, sendo estubado, dando primeiros passinhos, e eu ficava apaixonada. Então, eu entrei na faculdade sabendo o que eu queria. Não, eu quero trabalhar com isso, mas eu não tinha essa mentalidade. Eu quero transformar vidas, eu quero resgatar. Eu achava aquilo tão lindo que eu queria aquilo para mim. E aí, eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria. E os professores sempre diziam assim, cole nela. Cole nela porque ela sabe o que ela quer. É tanto que eu fiz colação de grau antecipada, porque eu já tinha emprego garantido, né, na época. Aí eu fiz minha colação de grau antecipada. A gente trabalhou muito na faculdade. Eu sempre fui a menina de estudar, sempre fui a menina dos congressos, das ligas, viajava muito. E na época que eu fiz todas as especializações na área de ventilação mecânica, fisioterapia respiratória, cardio, não existia nem os ventiladores mecânicos aqui em Sergipe. Só que, olha como é que Deus é lindo. Ele me preparou a minha faculdade todinha para quê? Para o Covid. Para a pandemia, né? Para a pandemia. Incrível, eu fiquei assim. E eu só vim entender isso no Depois. final. Foi, no É porque, final. na verdade, quando as providências de Deus chegam, a gente só vai entender depois, né? Na hora a gente nunca entende, Porque né? na época, quando eu fui trabalhar, eu tinha tanta vocação, eu amava tanto aquilo que eu fazia, e eu não tinha pretensão salarial. Eu nunca pesquisei quanto um fisioterapeuta ganhava, eu não sabia qual era o piso, eu não sabia. E aí, eu me deparei com a realidade da profissão. E aí, eu choquei, eu disse, como assim? Né? Eu vou... Mas espera aí, antes de você entrar na profissão, deixa eu envolver a Dinete aqui, né? Na história, né? Porque a gente sabe que a história dela vai acontecendo e a gente vai pegando aí para não perder nenhum gancho. A Ednete, ela já tem uma outra forma de transformar vidas. Ela também se descobriu,
porque ela trabalhava, se eu não me engano, na Petrobras, Sim. né, Ednete? E aí, depois que ela saiu, ela se encontrou escrevendo livros, uma escritora. Conta um Sim. pouquinho pra gente também. Então, é isso mesmo. Na realidade, eu trabalhei por 33 anos na Petrobras. Uhum. Entrei na Petrobras com 21 anos. Passei 33 anos lá. E assim, a unidade que eu trabalhava, houve uma hibernação nessa unidade aqui em Sergipe. Então eu teria que ir para outro estado. Eu até fui, mas voltei logo por causa da minha mãe. Tinha que cuidar da minha mãe. Aí o que acontece? Eu me aposentei precocemente. Me aposentei, né? Na época que eu me aposentei, então assim, eu estava naquele movimento com muitos projetos. Você imagine trabalhar 33 anos na Petrobras. Quando nos últimos anos eu era coordenadora de saúde. Então eu saía de casa pensando nos projetos e voltava pensando. Sim. Então muito envolvida. E aí, quando veio a aposentadoria, realmente eu precisava de algum escape, de algo para me preencher, né? E o que é que acontece? Vou fazer uma pausa para dizer a vocês assim: eu sou apresentada como administradora, eu sou apresentada como uma mulher que trabalhou 33 anos na Petrobras, sou apresentada como uma escritora, mas assim, o que eu amo mesmo ser apresentada é como uma mulher que ama Deus acima de tudo. Amém. Então, e eu falei com Deus sobre isso, sobre essa situação, como eu falo com Ele em tudo. Então, eu realmente acho, não é conversa que às vezes a pessoa, assim, é clichê, não é. Eu acho que inútil é a vida sem Deus. Com certeza. Então, eu vivo essa conexão. E aí eu conversei sobre essa situação. Mas o que é que eu vou fazer? Porque assim, né, você sai daquele pique, naquele movimento, você imagina, não parava, era projeto em cima de projeto, processo em cima de processo, não parava. E de repente, você precisa se aposentar. Porque eu me aposentava ou eu ia para outro estado. Eu tinha essa opção. Mas eu não ia deixar minha mãe com 90 anos. Então eu preferi me aposentar e cuidar da minha mãe, entendeu? Pronto, então eu me aposentei e aí veio essa necessidade, eu precisava fazer alguma coisa. E aí Deus diz, escreva. Aí eu disse, mas eu nunca fui escritora. Escreva. E assim, uma vontade, um amor pela escrita, e eu fiz o meu primeiro livro. Foi uma autobiografia minha. Mas eu tenho, assim, eu me coloco também nessa arena do ambiente feminino e eu pensava muito na minha mãe. Inclusive, ela faleceu. Eu falo, inclusive, dela aqui nesse livro, né? Ela faleceu tem 1 ano e meio. E eu pensava muito na luta, na batalha, na mulher guerreira que era minha mãe. E quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, eu disse, eu tenho que fazer um livro sobre as mulheres. Eu preciso escrever um livro sobre as mulheres. Não só para homenagear, homenagear é uma parte, mas para impactar também com a minha história. Por quê? Porque a minha história não começa na Petrobras. A minha história começa quando eu era uma criança e uma jovem com recursos financeiros bastante limitados e todas as suas consequências. Porque, infelizmente, ser pobre tem consequências, não é? Tem visões erradas da pobreza. Exato. Você já é marginalizada, você já é uma criança marginalizada por causa daquela pobreza. Então, assim, eu passei por tudo isso. Mas passei, com recursos financeiros bastante limitados, mas eu sempre tive a orientação de Deus. E eu tinha uma direção, que era estudar. Então, eu estudava, mesmo com toda a dificuldade, né? Eu recebia um vestido da minha mãe uma vez por ano, quando eu passava de ano, mas eu voltaria tudo de novo, entendeu? Não abandonaria nada daquilo, porque tudo é luta,
E tudo é exemplo de vida. E tudo serve para fortalecer. Verdade. Tudo serve para o fortalecimento. É verdade. Antes de chegar no seu primeiro livro, e você falou algo que eu queria pegar esse gancho. Quando a gente lançou esse livro aqui, Mulheres que Inspiram Negócios, eu tive essa sede que você teve. Né? Deus falou comigo que eu também deveria escrever um livro e eu tive essa mesma dúvida que você teve. Como eu vou escrever um livro? Eu digo, que loucura essa vontade no meu coração. Você vê como Deus é, né? Ele dá uma ordem, comando. né? Dá um comando e você fica, gente, um Questionando, livro? Como assim um livro? Nunca escrevi, não é? Mas aí ele vai mostrando, né? Ele vai abrindo os caminhos, né, Laura? É uma coisa assim muito impressionante, porque aí você vai, é como se ele fosse dizendo, olha, eu lhe dei o comando e agora eu vou lhe orientando, né? E aí vai botando as pessoas, vai dizendo como é que vai ser feito e Exato. tal. Perfeito, Ednete. E a gente vai saber já já a história do seu primeiro livro. Tá certo. E aí vamos continuar, né, Laura, com a doutora Vamos. Jacilene, porque essa história dela no profissional foi bem interessante. Muito, né? e tem uma coisa em comum, que eu não digo que é coincidência, mas ali está muito Providência. forte na mulher, é esse cuidado, né? Você vê que as duas falaram em cuidar de alguém desde muito cedo, né? Em ter alguém na família, você no trabalho, alguém que uma outra mulher que lhe impulsionou a dizer, olha, você tem que estudar, você é inteligente. Exato. Então veja que são mulheres cuidando de outras mulheres e transformando, que é muito tema, né? E não é nenhuma assim, o chamamento de vocês duas aqui não tinha coincidências de histórias. A gente está conhecendo a história de vocês aqui. Então é muito interessante, né? Você falar da questão da limitação financeira e você não perdia a sua força de querer estudar. Ela também, no mesmo sentido, ela foi impulsionada a estudar, voltou, a condição financeira também, né? Com 3 filhos. Então veja como a mulher tem essa fortaleza, né? Sim. E como essa crença em Deus também nos traz a uma outra realidade de impulsionar outras vidas. E aí você, queridinha, você sabe, você tem que contar aqui pra gente, não é só fisioterapia. Não. Fisioterapia foi um dos movimentos aí estudantil, porta que foi a abriu, porta, né? exatamente, para chegar a essa humanização por conta do cuidado. Mas daí em diante você foi Seguiu. para outras estradas também, conta aí. Foi. Depois da fisioterapia, né, de me encontrar lá, e aí teve essa questão toda do Covid, que eu entendi que Deus me preparou a faculdade toda. E dentro, porque eu queria chegar nessa parte hospitalar, porque foi através de um paciente que Deus faz assim, ele move 99 para alcançar uma. Então, o paciente foi internado, foi entubado, ficou lá na beira da morte, enfim, eu fiquei sendo fisioterapeuta dele. Depois que ele recebeu alta, eu acompanhei ele em casa. E foi quando eu conheci a esposa dele, né? E a esposa dele começou a me observar, né? Muito proativa, muito atenta, muito isso. E eu não parava. Para vocês terem ideia, eu trabalhava na época do Covid em quase todos os hospitais aqui de Sergipe. Só tinha uma noite em casa. Porque eu queria salvar todo mundo. Eu queria salvar. Eu ventilava a paciente até por videochamada. Que me ligavam, Carla, enfim. Então, aí ela começou a observar e aí ela começou a dizer bem assim, essa mulher precisa de ajuda. Porque na área profissional, ok, na área técnica, ok, né? Então, mas emocionalmente, essa minha necessidade de fazer, né? Quando a gente tem, era algo que estava faltando, né? Era uma fuga que eu tinha de uma dor que eu tinha que resolver. Uma não, várias, porque tudo que acontece com a gente é multifatoriais, não é uma coisa só, não é só a mãe, não é só o pai, não é só a escassez, não é só a limitação, não é só a rejeição. Então ela me convidou para uma palestra e eu fui para essa palestra. Mas eu era uma pessoa tão disfuncional, e como eu tive que ser muito forte, muito cedo, e ser a estrutura da casa, porque eu tive filhos muito cedo e eu me separei muito cedo também. Né? Então, eu me separei muito cedo, fui mãe nova e nessa época eu já era solteira. E aí acabou que eu tinha que resolver tudo em casa. Então, eu comecei a botar o quê? Armaduras. Armaduras. Para se proteger pra me das coisas da vida. E ela me chamou para esse. Lá eu comecei a chorar. Só que eu não chorava. Ninguém nunca viu eu chorando. Então, eu não me permitia, porque eu achava que chorar era ser fraca, era ser vulnerável, era ser fraca. E eu não me permitia. E aí, eu comecei a chorar. E aí, quando eu fui atender o marido dela no outro dia, eu disse, não vou mais para evento nenhum que sua esposa me chamar.
Ele, por quê? Eu digo, porque chegou lá, ela me enganou, eu chorei, eu não gosto de chorar, eu isso, e revoltadíssima. Porque mexeu, né? Mexeu lá na minha identidade, na minha essência, que eu não tinha, E estava porque perdida. também o choro, ele muitas vezes demonstra fraqueza. E a gente não quer revelar fraqueza, É, né? mas A não gente só é, quer Mas revelar não que é, é não é forte, é uma, fraqueza. é uma questão social. É uma questão social. né? A gente já vem culturalmente com isso. Sim. O homem É. não chora. Não chora, é Se Exato. você chora é porque é fraqueza. E aí, como o homem não pode, não é fraco, né? Porque na nossa Né, sociedade o homem é que é o exatamente. forte, ele não pode chorar. A gente traz isso, e eu me identifico muito com o que ela está falando, porque eu também fui criada assim. Sempre eu sou a mais nova, né? Dos meus irmãos, somos em 3. E sempre a que resolvia tudo, sempre a que estava na frente, sempre. E quando eu adoecia, não precisava nem, sabe? Não, Laura, não pode. Era como se Não, eu fosse era a pessoa, fortaleza. né? A fortaleza, inquebrável, intacta, sempre pronta para tudo. Não, ela resolve, tá falando, E tendo algum a- problema. a Não, ela ponto- resolve, ela é boa de é, resolver a problemas. ponto de eu chegar um estágio tão, como se diz, sobrecarregada de tantas coisas, muito nova, que eu tive uma depressão e todo mundo se surpreendeu. Ó, E a depressão foi revelada nesse sentido. Você carrega um mundo nas costas que certeza, você não é. tem que Porque fica um carregar. sobrepeso. bagagem que não é sua. Só que aí a Ah. gente tem que ter aquela pessoa que bota o dedinho na ferida e diga assim, e faça você chorar. Faça Que aí você- já foi a segunda pessoa na sua vida que foi lá e lhe tocou, de alguma forma, Exatamente. para transformar. Aí a gente começou a estreitar laços, aí ela com muito cuidado, com muito amor, começou a colocar as pirulazinhas, né? Porque como eu era muito, né, masculina, né? Porque eu tinha que ser o homem da casa, então eu tenho, o meu perfil é dominante, mas era aquela dominante sem sem controle emocional. Então, se a pessoa me dissesse algo que eu sentia que estava querendo me acessar, eu afastava na Bloqueava. hora, bloqueava. Sim, sim, é normal. Né? Bloqueava na hora. Então, ela com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. E aí, eu fui parar no método CIS, né? Que era, minha filha, minha vida fez isso aí. E para explicar o que é o método CIS, na É um- verdade, é um treinamento, não é? É a maior imersão de inteligência imersão. emocional do mundo. Eu sempre digo que as pessoas não precisam fazer, elas merecem. Aham. Né? E hoje você vê muitos juízes, delegado, empresário, médicos, enfermeiros, tudo fazendo essa imersão. Né? Eu já fiz outras, depois disso aí fiz várias. Por sinal, vou estar fazendo de novo agora em novembro, né? Começa 16 a 19 de novembro, junto com meu filho, né? Graças a Deus estou conseguindo levar ele, porque é um processo. É um processo. É tanto que quando eu comecei nessa transformação, como eu disse a Laura, a gente só consegue trabalhar transformando pessoas quando você se transforma. Né? A Quando você transformação tem que ser primeiro de dentro para fora. em você, né? E aí eu disse, não, eu não sou essa mulher. Não, eu fiquei assim, eu não sou essa pessoa, não. Não, você é essa pessoa. Não, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa. E aí, quando eu olhei para a minha vida, que é a consciência que lhe traz isso, porque lá não é PNL, lá não é hipnose, não é nada, é tomada de consciência. E eu disse, PN, que foi que eu fiz? E o meu olhar primeiro foi para meus filhos. Porque meus filhos não pediram uma gestora, porque eu já fui gestora de um município aqui, eu já fui profissional de referência. Então, eu trabalhava muito, eu sempre fui essa pessoa do network, né, influentérrima. Só que a minha influência era só para alimentar um vício emocional. E aí eu olhei para os meus filhos e eu disse, eu perdi a infância dos meus filhos. Porque eles não queriam uma fisioterapeuta, eles não queriam uma doutora, não queriam uma mestranda, eles não Queria a queriam... mãe. Queria a mãe. É. Queria a mãe. Na verdade, às vezes eu acho que a gente ocupa muito o nosso tempo para não pensar em nós mesmos, né? Exatamente. Às vezes eu Sim. penso nisso, né? Às vezes a gente está passando por algum problema, obviamente as personalidades são totalmente distintas, tem pessoas que se recolhem e tem aquelas pessoas que colocam muita atividade no Muita. dia para não ter nem tempo de parar para pensar naquilo. Estou falando isso por causa própria, porque eu faço isso. E você perdeu, Revelações aqui hoje. você disse que perdeu a infância, não é? Isso. De seus filhos. Aí eu vou ficar nesse gancho aí com você, porque aí, Adinete, a gente vem para esse outro lado. Ela estava falando em transformação de vidas e você também começou a transformar vidas através de seus livros. Quando é que começou esse despertar de transformação? Então, começou, né, como eu estava falando, né, tive a direção para escrever. Na realidade, hoje eu digo assim, parece que eu sempre fui escritora.
A facilidade, né? Porque, não, eu estava falando com meu filho sobre isso. Eu disse, eu sempre fui escritora. Eu não escrevia porque não tinha tempo. Porque, Olha assim, aí, o tempo, né? A é ocupação, verdade. né? Não, eu trabalhando na Petrobras, eu não tinha nem tempo, imagina. É. Né? E ainda mais saúde. Não tinha. Então, na realidade, eu escrevi o primeiro, que foi uma autobiografia. Essa autobiografia, na realidade, eu estou dizendo assim às pessoas, olha, se você é uma criança, se você é uma jovem com recursos financeiros limitados e sofre todas as consequências, tem uma saída para você. Tem. Olhe eu aqui. Então, tem uma saída para você. Então, eu falei de tudo. Perdi meu pai. Além de tudo, perdi meu pai com 6 anos. Então, todas as consequências, inclusive emocionais. A falta, emocionais, né? Graças a Deus, assim, hoje eu me sinto uma mulher forte, mas, assim, eu fui quebrada emocionalmente. Por tudo. Porque não tem como você ser uma criança com recursos financeiros limitados e você não ser quebrada. Muito difícil. Não por você, por essa situação, mas por outras que envolvem por preconceito, muitas outras Questões coisas. sociais, culturais. Muitas questões te quebram emocionalmente, né? Então, assim, eu mostrei, eu fiz esse livro, escrevi esse livro, uma autobiografia, nesse intuito. O primeiro foi nesse intuito. Eu digo, eu preciso dizer às pessoas que elas não desistam, né? Que um jovem não desista, Exatamente. né? E que, assim, não aceite ser menos do que o que você é. Não Isso. aceite, porque você tem uma condição financeira limitada, mas você é uma pessoa digna. Você não pode ser menor porque você é uma pessoa pobre, né? Num popular, né? Falando popularmente. Mas, assim, então foi isso. Então, eu mostrei tudo. Passei por esses 33 anos na Petrobras, graças a Deus, muito bem valorizada, né? Me sinto realizada. Escrevi esse livro. Depois, eu entrei no livro Aí você já partiu para o segundo projeto. da homenagem às mulheres. Pensando na minha mãe, pensando nas minhas irmãs. E por que não dizer, porque a pessoa tem que ser verdadeira em tudo. Sim. Em todas as profissões, e principalmente uma escritora que está expressando tudo ali para as pessoas. Então, você precisa se colocar na arena. E eu me coloco sempre nessa arena. Então, assim, não foi só por causa das outras pessoas que eu escrevi. Eu escrevi também por mim. Por você. Sim. Porque eu vivi tudo isso, eu também me casei, me separei. E, além de tudo, dessa quebra que eu tive no emocional, quando era criança, jovem, eu ainda me casei, me separei. Tive, na realidade, que assumir, né, meu filho. Meu filho hoje tem 30 anos. Muito bonito, por sinal. Minha idade. É uma pessoa maravilhosa. Nossa. Mas assim, assumir essa situação, porque não é só, eu não falo só de uma questão financeira, não estou falando Sim. disso. Não, Estou às falando vezes de uma é, estrutura para total. você criar um Verdade. filho. Qual o título do seu primeiro livro? A força é essencial para vencer desafios. E esse segundo? A nobreza e os desafios de ser mulher. De ser Que mulher. E aí lindo. você já está trabalhando no Eu terceiro. estou trabalhando no terceiro, porque esse segundo foi específico para as mulheres. Aham. Mas esse terceiro, eu publiquei esse no dia 1º de março, agora de 2023. No dia 2 de março, eu já estava iniciando esse outro. Está 90% A concluído. gente já viu que é uma Amém. carreira que segue em frente, né? É uma motivação, é um livro motivacional, só que não é direcionado. Mas, assim, toda a minha expressão é de motivar as pessoas. Sim, Tudo sim, no sim. livro é de motivar. Te leva a isso, né? Me leva a Doutora isso. Jacilene, a gente vai falar agora de filhos, não é? Porque ela deixou a gente nesse gancho, ela achou que perdeu, né, a infância dos filhos, e isso é algo que incomoda muitas mulheres. Nós, Incomoda. mulheres, ficamos muito preocupadas com essa questão. Será que eu fui uma boa mãe? Né, Laura? É uma cobrança, né, que Será a gente eu se tô? faz sempre, Será que eu estou né? presente? Será que eu não estou? E muitas vezes o mercado de trabalho realmente afasta a gente. Como é que foi essa relação aí com seus filhos? Na verdade, você só está dando aquilo que você tem, né? O que você é hoje é a soma do que você foi criado
do ambiente que você viveu, das informações que você viveu. Então, no início eu tive muita culpa, né? Mas graças a Deus eu sou livre, né? Porque o Senhor disse que jogou tudo no mar do esquecimento. Se Ele jogou que é Deus, porque eu vou lá e pego, né? Então, deixe lá. Mas eu glorifico a Ele, porque eu vejo verdadeiramente a glória de Deus nos meus filhos. Porque criar 4, que são 4, né? Eu tive mais um relacionamento, mas não foi um casamento, só engravidei da minha menina, que foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E eu vejo a glória de Deus, porque eu conversei uma vez com o Cris, não foi por telefone, criar 4 filhos num local totalmente hostil, onde tinha tudo à disposição, droga, prostituição. Tudo para dar errado, Tudo né? para dar errado. E eu vejo hoje meu filho sendo gerente dos melhores restaurantes daqui de Sergipe. Né? E eu fico olhando assim, lindos, educados, né? As pessoas conhecem, eles se apaixonam pelos meus filhos. Minha filha é assim, ó, é o Espírito Santo em pessoa. E aí eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, como eu fui cega, né? E não observar. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um relacionamento muito bom. Mas o porquê eu trago isso? Porque muitas vezes tem mulheres que estão cegas como eu estava, né? Como que estão cegas, que estão achando que tá. Porque eu achava que eu era uma ótima mãe. Olha, melhor aluna da faculdade. Eu era a melhor aluna da faculdade. Tinha professores que me chamavam aluna de 10. Totalmente envolvida em tudo. Ótima profissional. No hospital, os médicos só queriam entubar comigo. Então, eu me achava Mulher Maravilha. Meus filhos nunca se desviaram o caminho. Que eu digo assim, usou drogas, foi para isso, beber e tal. Então, eu me achava a melhor mãe do mundo. Então, eu não enxergava a falta que eu fazia. Então, tipo, meu cartão, tipo, tá fazendo, eu dava o cartão. Tome dinheiro, tome isso, tome tudo isso. Aí a gente fala aquela historinha, em ordem de pobre, meus filhos tinham tudo. Não tinha nada. Né? Então, o meu papel hoje, a minha missão hoje é de trazer essa consciência, né? Como mãe, como pai, né? Como mãe adotiva, e em todos os nichos, não só de filhos, porque nós temos todas as áreas, né? A amiga falou aqui do casamento. Imagine, ela, né, com um só, né, teve toda essa dificuldade, mas conseguiu trabalhar, porque tenho certeza que ela porque a mãe dela segurou na mão dela. E eu não tinha esse relacionamento com minha mãe, porque a cultura da minha família era tipo assim, arruma um pau que tenha folha. Arruma um pau que tenha folha, porque você tem que ter um marido para lhe ajudar para sustentar seus filhos. Aí eu tomei ranço. Aí foi que eu não queria mesmo. Porque eu digo, não preciso de homem para manter meus filhos. Eu tenho capacidade de trabalhar e estudar para manter meus filhos. Aí é onde é que vem de novo a questão, né, do masculino, de querer levar tudo na força do braço, de achar que o homem, né? E até isso eu tive que quebrar, né? Se permitir ser feminina, de permitir ser amada, ser cuidada, ser elogiada, que eu não aceitava essas coisas, porque diz, tipo, eu posso tudo, eu mesmo me elogio, eu mesmo é tão... Você tinha essa dificuldade, na verdade, né? Tinha muita dificuldade, então teve que fazer um processo muito profundo. E vocês falando aí de livro, eu acredito que tem várias escritoras aqui no nosso estado de Sergipe, né? O projeto que eu falei com o Cris, que vai acontecer agora no IAT, dentro do projeto eu coloquei, eu digo, eu quero trazer os escritores aqui de Sergipe para ter o canto dos escritores, para eles expor já estou te os apresentando livros, uma. né? Então, eu aqui pensando, digo, meu Deus, Espírito Santo, como o Senhor é lindo. É verdade. Né? Ele não conecta pessoas, ele sempre conecta propósito, está junto com o seu propósito. Então, quando a gente fala de transformar, vai muito mais além. É verdade. Qual é o pilar que você está hoje? Né? Quem você é hoje? Quando a gente pergunta à pessoa quem você é hoje, né? Ela não é só escritora. Escritora é o que ela faz, não é o que ela é. Né? Eu não sou fisioterapeuta. Fisioterapia é o que eu faço. Eu não sou palestrante. Palestrante é o que eu faço. Né? Mas quem você é? E as pessoas têm muita dificuldade de expressar. Apresentar, não, é Laura advogada, sim, mas fora de advogada, o que é que Laura é? Muito focada no que No que a pessoa faz. faz. Mas olha, deixa eu perguntar, Ednete, já que a gente conversou sobre filhos com você, deixa eu saber de você também, Ednete. Você também é mãe. Como é que foi essa relação, assim, escritora, trabalho com filhos? Deu para, apesar de que o seu já é um adulto mesmo, não é? Hoje, Mas teve sim. essa relação com algum tipo de conflito ou de dúvida? Como é que vai ser para criar meu filho, para estar junto? Não, Passou pela hoje sua sim, cabeça? hoje tá tudo normal e na realidade assim, eu nunca tive nenhum problema com o Alessandro, é meu filho. De relacionamento não. Na realidade é uma coisa assim,
excepcional. E nem nada que o trabalho viesse a atrapalhar nessa Não, relação. depois, a gente sempre, como mãe, acha que fez menos. Né? A gente sempre... hoje eu fico imaginando, mas assim, eu fiz faculdade quando a Alessandro era pequeno. Aí eu hoje fico dizendo, mas será que era para eu fazer aquela faculdade? Não era para eu ficar mais com meu filho? Se Às culpando vezes e eu se mesma cobrando, né? fico pensando, mas assim, eu fiz faculdade, eu fiz especialização no Rio de Janeiro e viajava muito, muito, muito pela Petrobras, né? Eu às vezes fico me perguntando, mas às vezes eu também me dou a resposta. Eu era uma profissional, eu precisava viajar, eu estava a serviço da empresa. Mas, assim, graças a Deus, a minha relação com ele sempre foi muito boa. Ele, na realidade, é uma pessoa, assim, também excepcional. Uma pessoa tem a formação dele. Nunca se envolveu com droga. Nunca tive trabalho com meu filho. Graças a Nunca Deus. tive Graças a trabalho Deus. com meu filho. Olha, É onde a gente sabe que acertou, quando a gente vê o resultado, É. né? Mas Jaciara, Jacilene, esse conflito mãe, filho, trabalho, sempre existe. Sempre. E aí eu assisti um vídeo, Laura, que eu achei tão interessante. Ela dizia o seguinte, não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo, mas era uma mãe, ela comentando que estava chegando na porta do colégio do filho, né? Estou chegando aqui agora para pegar os meus filhos, e ela disse, fiz aqui uma reflexão, porque ela disse que observava que as mães, quando iam pegar os filhos, era bora, chega, pega a pasta, corre e tal, vinha. Tudo assim, muito rápido, não é? E aí ela disse que ficou observando que nenhuma parava para perguntar assim, como é que foi seu dia? Sim. Né? Meu filho, como é que... Era tudo assim, vamos, pega a mochila, corra, faltou isso. Não. E aí ela dizendo, né, gente, mães, não façam isso. Para um pouquinho. Seu filho passou o dia todo no colégio, já ficou longe de você, né? Quando você for pegá-lo no colégio, dê um beijo, pergunte como foi, como é que você está, né? Mas a gente vive nesse corre-corre tão grande que isso muitas vezes passa despercebido. Eu não levo essa culpa, porque eu pergunto sempre isso ao meu. E quando eu não pergunto, ele me cobra. Ele diz, não vai perguntar não, como é que foi hoje o dia de seu filho, eu acho tão engraçado. Então, para você ver como é importante. Quando ela falou isso, eu digo, opa. E o conversar, Mas né? eu acho, fazendo uma observação na sua fala, Edilete, porque assim, você disse, era o meu trabalho. A gente carrega, se a gente for para as origens disso tudo, a gente vai ver que é tudo cultural. Sim. A sociedade impõe É, uma carga de é responsabilidade da verdade. mulher muito grande. A mulher é aquela que tem a licença maternidade. Agora a gente está tentando evoluir na licença paternidade. Por quê? Sim. Porque a mulher é a cuidadora dos filhos. Então a gente A nasce. gestora, né? A gente nasce sabendo que nós vamos cuidar de filhos. As mulheres ganham bonecas para cuidar já desde criança, aprender a cuidar de um bebê. Sim, é verdade. Então, quando a gente tem a nossa independência, vai trabalhar, e a gente vai para o trabalho e deixa o filho na escola, ou que tem que deixar com a babá, ou num hotelzinho, o que seja. A gente faz assim, eu não estou cuidando do meu filho. Não é uma Não é, responsabilidade. Alguém impôs uma ideia na sua cabeça Sim. e você Exato. carrega essa ideia com você, mas que não é a realidade. Sim, Isso é foi verdade. criado. É cultura. E essa criação entrou tão forte na nossa mente que a gente se culpa. Mas você tinha mesmo que trabalhar, como nós todas aqui Sim, trabalhamos sim. e cuidamos dos nossos filhos. E graças a Deus, os nossos filhos são pessoas maravilhosas. Então, Sim, deu é verdade, certo, está deu dando certo. certo. A questão, eu Deu sempre certo. falo que não é o trabalhar, né? É o que é que te motiva. Hoje, dentro das minhas imersões, das minhas palestras, tipo, o porquê você está fazendo isso? O que é que as mães fazem, né? Porque sabe que tem que trabalhar. Então, geralmente a mãe chega e fala bem assim. Aí o filho quer alguma coisa da mãe ou quer que vá, ela vai chegar assim, eu não posso ir, porque eu preciso trabalhar para comprar isso, isso e isso. Ou porque eu preciso pagar alguma coisa. Só que o que é que acontece? Eu estou trazendo condenação. Porque ele vai entender que o trabalho é mais importante do que ele. Ah, Carla, mas o que é que eu tenho que fazer? Mesmo que você precise trabalhar, você não tem que trazer essa culpa para o menino. Né? Eu preciso trabalhar porque eu tenho que botar comida dentro de casa, ou eu preciso trabalhar porque a gente faz isso. Então, o que é que a criança faz? O que é que a crença dela vai, o significado que ela vai dar? Não, o trabalho é mais importante que
que eu. né? O Tem dinheiro que é mais cuidar. importante porque as pessoas hoje Uhum. faz, Sim, quer sim. ter. Por quê? Porque ele aprendeu lá na infância que a mãe dizia que tinha que trabalhar para ter É. dinheiro, Uhum. certo? Porque tem formas, não é o que você faz, é como você faz. Exatamente. Verdade. Né? Fecha E esse dá- gancho, minha E querida. dá importância, na gente- realidade, ao mínimo de tempo que você tenha. Eu Sim. acho isso A primordial. qualidade, né? Entendeu? Assim, eu sempre dei prioridade a isso. Por exemplo, tinha algo para fazer, às vezes uma festa, uma situação, mas eu dizia não. Muitas vezes saía da faculdade, assim, só compartilhando com vocês, saía da faculdade e muitas vezes os colegas diziam, as amigas, vamos sair, vamos para um barzinho. Aí eu dizia, eu não vou. Porque eu sentia a necessidade Sim. de estar mais com ele, entendeu? Uhum. Mas fazia isso não para ficar depois me culpando, porque eu amava estar Sim, com ele. sim. Então, assim, é você também aproveitar Uhum. um momento que você tenha, já Um que momento de qualidade. nós profissionais que trabalhamos muito fora de casa, então tem que aproveitar, saber definir, né? Saber escolher. Pra Também ficar, o porque era uma coração de coisa mãe fala. é né? isso, é uma olha alegria, é uma não, eu vou satisfação, na ficar com realidade, meus você filhos, poder né? Não né, é um estar peso, com... faz aquilo de, coisa, de forma Não, é de espontânea, coração, amorosa. é de amor. Olha, é. no final é tudo mãe, viu, gente? O coração Tudo é tudo igual. igual. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos patrocinadores mais uma vez. Eu quero abraçar a Gabriela Almeida, Consultoria Ambiental e Sanitária, a Original Propaganda e Eventos, Mulheres Progressistas Sergipe, PP, número 11, e também Sicredi, sua cooperativa de crédito. Estamos aqui, nós, em 4 mulheres maravilhosas. Mulheres que inspiram, falando em transformação. Transformação de vidas, transformação de mulheres. Porque transformar vidas é isso, gente. É a gente modelar, é a gente moldar. E a nossa preocupação é exatamente essa: que você, mulher, mire-se aqui nas nossas histórias para transformar a sua vida. Meninas, a gente segue. Eu estou aqui de olho no Vinícius, porque eu não sei como é que está o nosso tempo, né, Vini? Mas eu Dá quero pra ir. saber o seguinte. Eu vi que estou com 2 mulheres espiritualizadas. Vi que Deus é muito forte na sua vida, doutora Jacilene. Você é uma mulher transformada em Deus. É isso. É, completamente. Completamente. A palavra de Deus sempre fala, não se conforme com esse tempo, mas se transforme. Uhum. E eu fico, sempre, de vez em quando eu me acordo chorando, né? Porque o Espírito Santo me traz situações dele dizendo assim, eu estava com você. Eu estava com você naquele momento, eu estava com você. E eu não tinha essa visão, né? Então, eu não tive na minha infância, eu não tive base espiritual. É tanto que eu fui para uma palestra com o presidente do Grupo Peixoto e ele falando, né, como ele gere a empresa com princípios cristãos. Eu fiquei assim, eu digo, Jesus, como o senhor é lindo. E não existe você ter sucesso em nada na sua vida se você não coloca Jesus. Você pode Deus ter à uma frente de tudo. percepção que você tá tendo alguma coisa, mas não tem nada. Eu sempre oro, eu digo, Senhor, que me falte tudo, mas não me falte Jesus, que não falte o Senhor, que eu tenha certeza que o Senhor está comigo. Porque se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Que Ele é o dono de tudo, não é verdade? Verdade. Então, quando vem isso dentro de mim, quando você sente verdadeiramente o Espírito Santo que está na sua vida, que está lhe guiando, eu fui dar uma palestra em instância, é tão interessante isso, quando a gente coloca Deus na nossa frente, que aí eu fui dar uma palestra, me convidou, Outubro Rosa e tal, eu fui. Aí, levei lá sempre essa condição da comunicação, da cultura, minha hipertensão, minha diabetes, eu sou uma paciente oncológica. Não, você não é, você está. É diferente. Você pode estar e amanhã você pode não estar. Então, trazendo a questão da comunicação, da autorresponsabilidade com a saúde, com o corpo. E no final da palestra, né, eu sempre faço uma dinâmica. E aí veio uma me abraçar, chorando. Minha filha, mas eu me esquentei tanto. Num dia que ela me abraçou, eu me esquentei tanto. Eu dizia, meu Deus, o que é isso? Eu me esquentava, eu comecei a suar. E eu abracei aquela mulher, fiquei ali só abraçando, sem falar nada, nada. Só abraçando, abraçando, abraçando. E ela começou a chorar, ela tremia de tanto chorar. Ela chorava, 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 chorava. E eu abraçando ela, não dizia nada, porque eu não sabia o que era que estava acontecendo. Eu sabia que ela estava sendo tocada. E aí tá, quando foi no final, a menina veio, ela disse, aquele seu abraço
foi primordial, porque ela tinha acabado de ser diagnosticada com câncer e ela estava prestes a desistir da vida. Uhum. E a gente não sabe, Sim. né? Não sei se você soube que a nossa amiga Priscila Cruz, né, tá de luto. A vozinha dela, né? A vozinha dela foi a que criou ela. E aí teve um momento que a gente estava sentada e eu conversando com ela sobre isso, né? Sobre a despedida. Tem um livro até que eu até oriento vocês aí, que é A Morte, Um Dia Bom de Se Viver. E eu falando dessa questão de transição, de conversar, de falar com a vozinha dela, de liberar perdão, de pedir perdão, de dizer que está bem, que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. E eu sempre falo isso com meus pacientes, falava isso muito na UTI. Mas só que a gente vai falando as coisas, a gente não sabe o impacto que está fazendo na vida daquela exatamente. pessoa. Né? E aí, no dia lá, e ela mandou uma mensagem me agradecendo muito, que foi primordial, porque a gente tem uma conexão, uma ligação de alma aqui com o ser humano, isso é com mãe, com pai, com relacionamento. Sim. E é muito difícil se desligar, né, do emocional. E às vezes é necessário. E o que foi que eu aprendi? Que Deus não abençoa quando dá, Deus abençoa quando tira. Porque quando Ele tira, você se torna mais forte. Né? Então, muitas vezes a gente sabe por que Deus tirou, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Né? Mas a gente não entende, porque Deus está lhe preparando para algo maior. Olha, verdade. aqui acabou o seu ciclo, você precisa crescer. Começar outro, né? Você precisa ir para outro nível. Ah, mas eu vou começar tudo de novo. É isso. E esse encerramento de ciclos é muito difícil. Mas, Edinete, você, de que forma que você transforma e de que forma, principalmente, que você leva a Deus através de seus escritos? Então, Cris, eu só queria abrir um parêntese aqui para falar assim, nós estamos falando em transformação. Sim. Né? A transformação, ela não é fácil. Eu quero só deixar esse destaque aqui. É tudo desafio. Tudo desafio. Então, tudo que eu venci na vida foi através de desafios, de enfrentamento. Você precisa enfrentar, né, ter determinação e vencer. Não adianta se falar em transformação na inércia. Não existe isso. Então, você quer transformar algo na sua vida, você corra atrás. Exato. Né? Você vá, lute e você consegue. Então, assim, sobre Deus, é tudo. Assim, eu sempre agradeço a Deus, acima de tudo, pela capacidade que Ele me deu de amar e de adorar. E de entender que inútil é a minha vida sem Ele. Isso. Não é assim, eu digo assim, não é por estar escrevendo, nada do que eu fiz, nem do que eu faço. Porque a gente vê isso aí no dia a dia, pessoas cheias de riquezas terrenas se suicidarem. Porque não tem, isso na minha mente agora. porque não tem a fortaleza, a necessidade básica. Exato. Então eu sempre digo assim, Deus, eu sou riquíssima. Eu falo com ele assim, eu sou uma pessoa milionária. Isso. Porque eu te amo e te adoro para sempre e reconheço, o Senhor me deu essa capacidade de entender que eu não sou nada sem a tua força. Então, assim, isso é verdadeiro. Então, eu levo a minha vida dessa forma. E tudo Ele orienta, e eu sinto Deus em todas as minhas atividades, no dia a dia. Me orienta, não é por esse caminho. E eu ouço. Porque, assim, você precisa estar conectada com Ele para ouvir a voz. Se você não tem essa conexão, você não ouve. Isso. Ele fala e você não ouve. Mas, assim, eu sempre peço que nunca deixe que eu perca essa conexão. Porque se eu perder essa conexão, eu perco a minha vida. Porque não há vida sem Ele. É o meu entendimento, é o que eu vivo. E é o correto, né, Laura? Porque tudo é movido por Ele, cada um na sua espiritualidade. Exato, eu sempre falo que é uma questão de religião, é uma questão de crença mesmo. De crença, não é a religião que vai lhe orientar, Sim, ela pode lhe não. dar uma base, né? Obviamente, a gente sabe que as pessoas buscam para começar a ter uma base, Sim. mas não é uma questão de religião, é uma questão de sentimento, é uma questão de crença, é o sentir, é o íntimo, é a necessidade, é a conexão que você falou. Eu acho que a gente só cria essa conexão com o tempo
quando a gente vai acreditando mais, vai entendendo a palavra Sim. e a conexão vem. É. Né? Chame do que for, de intuição, do que seja, Sim, né? é interno. Mas a palavra vem, a gente É. escuta isso É. mesmo. Ai, Laura, escuta alguém falando, talvez a gente sabe decodificar a mensagem que está vindo, mas na É verdade... aquele tipo, aquele dolorzinho que vem. Ah, Oh, aqui? Como? Né? Como? Ah, É o, tá. seu, é o seu interior. Não que ele está falando dentro de religiosidade, nós, né? Ele está E sem dentro de contar todas que nós. quando ele quer falar com você, ele usa pessoas. Sim. Ele usa até eu tava vendo Situações. situações. Ele usa até uma mensagem que você abre E eu no ainda- Instagram e diz: Poxa vida, isso aqui É, parece Agora que você foi pra precisa mim. querer não ter é? essa conexão Está- com ele. você Aberto. tem que A estar gente não está falando, antenado, você tem que estar o tempo todo ali com o radar Nós ligado. não estamos falando de religião, como Laura bem frisou, porque você pode passar 20 anos É. numa Não religião. é religião, Exato. exato. É E o nunca tem interior. uma conexão. Sabe o que é, Laura? É você ouvir a palavra e internalizar aquela Isso. palavra e viver daquela palavra. Entendeu? É você É se viver. alimentar daquela palavra. É ouvir e obedecer. Então, quando você faz isso, você modifica a sua vida. Isso. Verdade. Você modifica o seu Você interior. vira a chave, né? Aquela Vira a chavezinha chave. que você dá, era É isso como que eu ela fala, né? precisava. Viver. Muita gente diz, não, eu sou imagem e semelhança do Senhor, certo. Mas o que é ser imagem? O que é ser semelhança? Você consegue dizer o que é ser semelhança? É isso, é viver. É você ser congruente. Quando você entende o caráter de Deus, e você aí você vai saber o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é religiosidade, o que é espiritualidade, né? Porque quando você verdadeiramente entende, eu disse, meu Deus, eu sou isso tudo. Não, Jesus é. E olha só como é importante isso. E não é só você falar em Deus. Porque vocês já devem ter visto aí muitas pessoas que falam em Deus não é. constantemente. Mas você não precisa falar, você precisa ser o próprio Deus, né? Ter o cheiro de Deus. Que a pessoa se aproxime e diz, poxa vida, a gente percebe Eu que sente. essa pessoa é aquela pessoa, né? Sente. Iluminada, aquela pessoa E de ter Deus. as ações. Então você sabe que quando vem de Deus é diferente. É né? diferente. Ter as suas Mas, ações, meninas, né? vejam, nós já fui sinalizada ali, nós estamos nos encaminhando Isso já estava tão bom. para o fim. Tá tão bom, né? Era? Pois é, mas nós já estamos nos nossos momentos finais e eu gostaria de pedir a vocês, cada uma, na sua expertise, que deixasse a sua mensagem final. Quero saber também que projetos, você que é uma mulher de eventos, que projetos que vocês estão desenvolvendo, a Ednete aí na elaboração, no planejamento do novo trabalho dela, e você nas suas palestras. Por favor, fique à vontade para os seus gestos finais aí com a Falando gente. de projeto, né? Agora eu estou desenvolvendo esse projeto, trouxe até para vocês verem, Opa. né? Que é o Celis Day Outlet Aju, Vista Esperança 2 Transformação, onde vai ter o cantinho do escritor de Sergipe, que é nada mais do que a gente quer concentrar o máximo de expositores, é o estilo uma feira mix, né? De todos os nichos, produtos e serviços, onde esses expositores vão estar lá expondo de 30 a 70, porque a gente quer colocar estilo outlet, né? De 30 a 70% de desconto. Para as pessoas terem acesso, vai ser realizado no Iate Clube, de 11 a 14 de dezembro. E aí as pessoas, a população que vai ter acesso a esse desconto, eles precisam levar 1 quilo de alimento e um brinquedo para a gente transformar o Natal de alguém. Por isso que o tema é Vista, Esperança e Doe Transformação. Vai lá no período de dezembro comprar o presente de Natal e deixar um presente E de deixar Natal. um presente de Natal. E dentro desse evento, como eu disse, vai ter já o cantinho do escritor, vai ter o Celidez Negócios, que vai ser rodada de hot seats, onde a gente vai trazer palestrantes, eu até já quero falar com Laura, Olha aí. especializar o convite, para não dizer Tá que não pode. gravado, Está hein? gravado. Né? Para ser uma das nossas palestras, onde a gente vai estar sanando as dores. Né? Não, a gente não quer só a palestra, a gente quer que os empresários, os empreendedores, microempreendedores, eles falem a dor dele. E lá, Laura, com a expertise, ela vai dizer, não, o caminho é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Né? Eu acredito, porque muitas vezes está na palestra, as pessoas não têm essa dificuldade de falar, de perguntar. E ele levando essa dor, acredito que ele pode até escrever, né? Pode mandar no WhatsApp, enfim. E aí a gente vai fazer tudo isso, trabalhar a questão da sustentabilidade, da compra sustentável. Né? A gente está entrando em contato aí com Marina também, que ela é maravilhosa nessa área aí de finanças. Será a Então, nossa futura convidada. a gente sempre pensa de crescer e contribuir.
Aham. Os estandes também tá no valor bem abaixo do mercado. A gente tem pranchão a partir de 480 o pranchão para 4 dias, Perfeito. né? Que vai lá abordar a senhorinha do acarajé, o senhorzinho do beiju, da tapioca, né? Do artesanato. Então tem para todos, Oportunidade para todos. pequenas, médias e Importante. grandes empresas, Maravilha. né? Falando do outro projeto, né? Como as meninas sabem de palestras, eu dou curso também. Vai ter agora dia 25 de novembro, que é o Desenvolvendo uma Identidade de Sucesso, porque como eu falei no início, tudo começa de dentro para fora. Se você não entende quem você não é uma boa mãe, não é um bom pai, não é um bom gestor. Quem não entende de pessoas não entende de gestão. Então a gente precisa, né? A gente merece entender quem nós somos. Então, quem quiser, pode deixar o contato e o Instagram. Por favor. Né? Então, quem tiver interesse, tanto no Celis Day Outlet Aju, para ser um expositor, pode entrar em contato comigo no 79998589070. E para o curso também, para imersão, também é esse mesmo número. O meu Instagram é Carla Souza JC. JC não é Jesus Cristo, não, é Jacilene Carla. Mas pode ser também Jesus Cristo. Certo? Então, estou aqui à disposição. Maravilha. Meninas, muito, muito obrigada mesmo. Foi muito mais do que eu esperei. Eu tenho certeza que o Espírito Santo conduziu, né, as falas. A gente acha que está falando sobre nós, mas está falando muito mais, porque é através de nós, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem serve, né, para afiar o outro. Então, eu Esse só é o tenho nosso que propósito, agradecer. Né? Afiar mulheres. Ednete, minha querida, e você? Fala aí dos seus projetos, quando é que você vai lançar o terceiro livro? Então, estou trabalhando agora no marketing, né? Uhum. Do livro sobre a nobreza e os desafios de ser mulher, mas já estou com um projeto 90% escrito, né? Que é um novo livro, tá 90%, que é também um livro de motivação. Dessa vez, não voltado para o público feminino, voltado para todas as pessoas. Então, esse ano foi de escrita, mas pretendo fazer a publicação dele no segundo semestre de 2024. E também eu faço palestras, ministro palestras sobre fé, determinação e foco. Perfeito. Maravilha. Maravilha. Então é isso. E eu, mais uma vez, agradecer a vocês. Também foi mais do que o que eu esperava. E, assim, obrigada pela companhia aqui da colega, de vocês. Muito obrigada. E desejo sucesso no podcast. E aguarde que vem mais, viu? Cris, só Vocês mais vão uma ver observação que eu esqueci Pois de falar, não. senão as meninas vão me matar, né? Ah, Hoje eu estou fazendo parte de uma empresa também, que é a Light Diamond, que trabalha também na questão de cursos, voltado à área da saúde, que é também transformando, porque é um público que ele está no meu quadro dos sonhos, né, que são os profissionais de saúde. Então, eu tenho muita propriedade para falar, como a colega falou, muita gente se suicidando, aí muita gente sobrecarregada, tendo depressão. Então, é um público que a gente tem que ter um olhar e respeitar e amar esses profissionais de saúde. Né? Eu amo a enfermagem, foi minha primeira paixão, foi meu primeiro amor. Né, a enfermagem. Então, a gente está com esse projeto também, até vou estar, com fé em Deus, aí dando treinamento para os líderes da Constate. Né? A gente está fechando a negociação, porque é importante. Porque eles estão lidando com o propósito de Deus ali. Então, eles também têm que ser cuidados, eles têm que ser amados, têm que ser honrados, têm que ser valorizados também. Né? A amiga que trabalhou na área da saúde conhece. Então, a gente está com essa empresa aí, com foco em transformar profissionais de saúde. E nós Maravilha. teremos Amém. um programa no nosso podcast que vai falar sobre esse suicídio, que é um tema que está tão em evidência, né? E tantas mulheres, né? Infelizmente, se suicidando. Bom, mas a gente vai falar disso futuramente, aguardem. Laura, querida, você, suas considerações finais. Olha, foi incrível a conversa hoje. Adorei, meninas, vocês virem aqui. E assim, conectou tanto o tema, né? Vocês duas, os sentimentos, a origem, a transformação, o trabalho, a espiritualidade. Acho que a gente realmente Sim. conseguiu fazer uma conexão muito,
muito bonita hoje. Quero agradecer a presença de vocês Obrigada. aqui, contar sempre com vocês quando a gente tiver um evento, palestras, Com né? Acho que a gente certeza. tem os propósitos. Estaremos. E estamos Vai aqui ser um para prazer. auxiliar as mulheres. Então, mais uma vez, obrigada. Muito sucesso nos projetos de vocês e conte com a gente também. Obrigada. Obrigada a Obrigada. vocês. E é final de podcast, gente. A gente agradece realmente a presença das meninas aqui, da Ednete, da Jacilene, essas mulheres que inspiram outras mulheres. Queremos encerrar, como sempre, passando para vocês aí o nosso livro. Gente, eu não é? desejei tanto esse livro. Laura. Estamos Olha, aí o nesse nosso livro, deixa eu passar para a Ednete Obrigada, também. linda. Muito obrigada. Foi o início, na verdade, né, do sonho de Deus em nossa vida. E a Amém. gente só está dando vai sequência. ser um Aguardem aí que prazer. novas surpresas virão. Eu tenho esse Obrigada. livro Todas em inspirando e-book, mulheres. Aham, já tem que e-book. inclusive eu É já mesmo? cito esse É. livro aqui. Olha, Ah. tá Ó, vendo? Você está aqui no meu Estamos livro. aí, ó, Cris. é verdade. Obrigada, gente. Finalizando o nosso podcast, Obrigada. agradecendo as meninas, agradecendo mais uma vez a nossa querida Laura aqui com a gente. E para você que esteve conosco, obrigada. Beijo no coração. Vamos continuar ajudando e inspirando mulheres, porque esse é um propósito de Deus e a gente faz com muito carinho. Beijo. Tchau. Até logo.